A gente sabe, se tu crê, tu verás a glória de Deus, amém? Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Um dia o culto de terça vai estar cheio igual o de quinta e o de domingo. Amém? Nós estamos trabalhando para isso aí. Aleluia. Estenda suas mãos assim para o dízimo e as ofertas. Deus abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes, abençoa a tua casa, abençoa, prospera, multiplica, derrama bênção sem medida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus de maravilha. Abre suas Bíblias em 2 Crônicas capítulo 15 versículo 4. Eu não vou fazer uma pregação prolongada, mas ela vai ser uma pregação verdadeira, que vai te dar um grande conhecimento, vai te dar uma grande sabedoria, amém? Que é a unção do bispo, amém? Vamos ficar de pé, vamos já falar. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 4, presta bem atenção, no 2 Crônicas, olha aí, que passagem interessante. Mas quando, na sua angústia, se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam e o achavam. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor Deus de Israel, e o buscavam e o achavam. Na sua, fala assim, angústia, na sua, faziam o quê? Buscavam o Senhor e o achavam. Presta bem atenção, na angústia buscavam o Senhor, se convertiam ao Senhor devido à angústia, ao Deus de Israel, e o buscavam, iam até Deus, o recurso, a proteção, e o achavam. Toma o seu assento, amém? Deus abençoe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas, feche seus olhos, não compreendem que na angústia, nas tribulações, elas buscam o Senhor e o achavam e se convertiam. Que Deus é esse que bate, que fere, que sara, e que através do sofrimento nós buscamos Ele e nós achamos Ele? Então, quando nós buscamos, Ele aparece para a gente, Ele dá um sinal de vida. Depois da angústia, você busca e você acha, e se converte a Deus. E muitas vezes nós não entendemos que o sofrimento das pessoas, as tribulações, é para chegar até Deus e se converter até Jesus Cristo. É um método que Deus tem de ganhar almas. É um método que Deus tem de salvar pessoas. Está escrito na Bíblia que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. Tempo de sorrir, tempo de chorar. O tempo de chorar, de luta, de crise, de angústia, é o tempo de chegar até Deus, Adel, e se converter e buscar Deus e o achá-lo.
É um tempo então de felicidade, igreja, o tempo da angústia. É o tempo de salvar as almas, de se arrepender. O tempo de ganhar mais almas nessa terra vai ser o tempo de Apocalipse, que as pessoas vão ficar tristes, vão ver sangue, derramamento de sangue, vão ver as loucuras do homem, vão ver o castigo de Deus sobre a terra, e vão correr e vão buscá-lo nas igrejas, bate palma, e vão se render. Antes de se cumprir tudo, vocês vão ver muitas almas, Adelmo, sentir essas igrejas, tudo querendo salvação, porque os demônios já estão atormentando a terra. Você vai chegando no entendimento que quando a gente sofre, é a mão de Deus. Como ia dizendo, como Jó sofreu. Meu amigo, na hora que Jó começou a sofrer, a fé dele aumentou, a força dele aumentou, e Satanás perdeu mais vergonhosamente ainda, porque no princípio, no primeiro lá versículo, logo no começo dizia que Jó era reto, íntegro e temente a Deus. Então, se ele já era isso, Cristina pensa, então, depois de tudo que ele passou, Davi, imagina agora, então, quem é Jó depois da tribulação? Bate palma para Jesus. Um homem poderoso na presença de Deus, um homem virtuoso mesmo, aprovado e reprovado, passado, moído, amassado, passou na peneira fina, Ana, e mostrou para o diabo que, olha, eu amo esse Deus. Quem foi Abraão quando começou a buscar Deus? Deus o livrou de Sodoma e Gomorra. Deus livrou do castigo que ele ia mandar naquela cidade. Quando Abraão, Deus falou que queria o seu filho Isaque como sacrifício, passou uma prova terrível, e ele buscou mais ainda Deus, ele foi entregar o seu filho a Deus, e depois que Deus viu que ele foi fiel, quando ele estava disposto a sacrificar o seu filho Isaque, ele provou para Deus, meu irmão, provou para Deus o quê? Que era fiel de verdade. Ele buscou Deus de todo o seu coração e todo o seu entendimento. O que Deus quer é que na hora da angústia você seja fiel e verdadeiro. Eu quero dizer que Ana passou uma luta terrível, foi escarnecida, zombada, criticada, mas eu quero te dizer, meu amado, que diante da tribulação de Ana, ela se tornou uma grande mulher para Deus, a ponto do sacerdote perguntar: o que você tem, mulher? Se encontra embriagada numa hora dessa do dia, ela dentro do templo, orando, batendo lábios, boca, lábio no outro, mas não saía oração, não saía voz nenhuma. Aí de repente o sacerdote fala: você está bêbada, embriagada? Eu não estou embriagada, Eli, o sacerdote, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Aonde foi que Ana alcançou as bênçãos do Senhor, Adelmo? Diante da tribulação. Palma para Jesus Cristo. Diante da tribulação. Muitas vezes a gente não sabe, começou a estar passando tribulação e nós ofendemos e não sabemos que pode ser a capacitação de Deus, porque depois do deserto vem a capacitação. Depois que Jesus passou pelo deserto, veio os anjos e o serviram. Ana se encontrou tribulada, chorando, amargurada de espírito, diante daquela grande tribulação de Ana. Deus estava provando a fé dela, Deus estava realmente do lado dela. Até mesmo o sacerdote: vai, que a sua petição seja aceita. E foi aceita, meu irmão. Diante de uma tribulação, sabe o que eu aprendi? Dobrar o joelho na presença de Deus, Aguinaldo. É o único que pode te ajudar, dona Efigênia, na hora da sua tribulação. Não adianta você correr para um lado, correr para o outro. Deus quer você. Bate palma para Jesus. Você. Deus quer ouvir a sua lágrima, Deus quer ouvir o seu ranger, o seu choro. Porque Deus não quer capacitar, não é os seus amigos, seu colega, seu pai, sua mãe, é você. Se Ele está tribulando você, é só você e Ele. Não joga a sua tribulação para os outros, não adianta não.
Não chora no pé do homem, não, chora nos pés do Senhor. Eu não sei o que você está passando, qual é a luta, qual é a sua tribulação, mas é só Deus que vai resolver o seu problema, porque Ele é Deus, Ele é um Criador, e o Criador tem solução para todas as coisas. Só Deus, meu irmão, só Deus. Vamos aprender a buscar Deus de todo entendimento, diante de todo sofrimento, diante de toda luta, de toda angústia. Você não sabe o propósito porque Deus te colocou na prova. Talvez não é porque você é um pecador, porque você pode ser um homem alinhado como Jó, na linha. Talvez Deus está querendo mais. Talvez Deus está querendo te abençoar mais. Talvez Deus está querendo te fortalecer mais. Talvez Deus está querendo te entregar um rebanho maior, e Ele está te preparando para isso. Talvez Deus está querendo te entregar uma bênção maior, e Ele está te preparando para isso. Jó perdeu a fazenda, perdeu o gado, perdeu o filho, mas não perdeu a fé dele aumentou. Palma aí da glória, igreja. A fé dele aumentou diante das tribulações, diante das lutas de Jó, a fé dele aumentou. E logo depois das provações, sabe o que aconteceu? O gado de Jó aumentou. Bate palma. O gado aumentou, filho de novo, casa de novo, tudo novo. Fala para o seu irmão, tudo novo. Depois da prova, tudo novo. E é verdade, igreja. Temos que entender. Deus queria dar uma fazenda maior para Jó, por isso que Deus provou ele. Queria dar mais gado para ele. A Bíblia fala que ele teve mais vezes de bênção, está escrito, do que ele já tinha de prosperidade, igreja. Talvez você está sendo provado para ser próspero. Talvez você está sendo provado para ser mais sábio ainda do que você já é. Porque quando você começa a passar a luta, você começa a apertar os parafusos ali, ó. A cabeça começa a ficar pensando, procurando uma solução. Enquanto você não estava na prova, você estava ali descansando de boa, ouvindo música, estava pensando em nada, não estava forçando a cachola que é o cérebro. E o Espírito Santo fala: olha, eu vou te ensinar e vou te capacitar, mas você tem que se esforçar. Deus começa a te apertar, porque quando Ele entrega, Ele não quer que você abra a mão e deixe escorregar, não. Bate palma, você vai segurar. Porque quando Deus te entrega, Ele quer que você segura. Isso é a capacitação do Senhor, isso é a perfeição de Deus. Porque quando Deus não te prepara, Ele te dá e o diabo toma. Mas quando Deus te prepara, te prova, você fala com seu irmão: foi Deus que me deu. Fala aí. E não dou para ninguém não. Palma para Jesus Cristo. Quando Deus te dá, você defende, né, Adel? Se segura não, aqui não, capeta, aqui foi Deus que me deu. Aqui nessa igreja eu estava naquele barraquinho, na época que era um barraco longe da minha casa. Graças a Deus é uma casa hoje. Diante das lutas, Deus entregou. Veio um demônio e falou: sai daqui do bairro, que esse bairro é meu. Eu falei: o bairro, toda a terra é de Deus e toda a sua plenitude, capeta. Aqui não. Essa bairro aqui, essa casa, esse lugar aqui é meu. Eu que comprei, Satanás. Palma para Jesus. Isso aqui é meu. E é meu, é de Deus. E vai ser usado para Deus. O diabo fugiu e eu fiquei. Se você tiver fé, você vai conseguir segurar as bênçãos que Deus te dá. Porque o diabo vai tentar te confundir sua cabeça. Vai tentar te tribular, vai tentar te desanimar, vai tentar enfraquecer a sua fé. E Deus vai deixando. Por quê? Porque você vai entender porque Deus deixou o diabo provar Jó. Por que Deus deixou o diabo provar Jó? Por causa desse versículo que você leu. Quando eles tinham na sua angústia, sofriam na sua angústia, eles faziam o quê? Buscavam Deus e se convertiam. E o buscavam e o achavam. E quando a gente se converte, talvez a gente ache que é perfeito, mas sempre tem uma rapina. Fala para o seu irmão, sempre tem um pouquinho. Fala: ninguém é perfeito, só Deus. E nunca vai ser perfeito, só Deus é perfeito. Sempre vai ter um defeitozinho. Por que esse defeitozinho? Para você não ser perfeito, porque perfeito é só Deus. Chega nesse entendimento. Ninguém é perfeito, só Deus é perfeito, irmão. E o resto nós vamos sendo moldado, podado, na angústia,
Nós aprendemos a fazer silêncio. Ana, quando passou essa luta, quando ela estava tribulada, Bíblia não relata que ela foi na casa dos vizinhos. Amém? Bate palma para Jesus. Não foi na casa dos vizinhos, não foi na casa dos amigos. Na tribulação de Ana, ela não buscou o homem. Na tribulação de Ana, igreja, ela dobrou o joelho dentro da igreja, dentro do templo, e começou a conversar com Deus. E quando Ana começou a conversar com Deus, ela batia os lábios um no outro, e não saía voz nenhuma, não saía som, não saía nada. E Ana, então, o que ela fazia? Chorava, clamava. Ela buscava Deus de todo o seu entendimento. E quando Ana chorava, a gente sabe que um cristão, quando chora, ele move o coração de Deus, meu irmão. Feche seus olhos, põe a mão no coração. Jonas, quando clamou o Senhor 3 dias, dentro do ventre de um grande peixe. No livro de Mateus e algumas Bíblias fala que era no ventre de uma baleia, uma grande baleia. Eu quero te dizer, irmão, que as lágrimas comovem o coração de Deus. Comove o íntimo, o profundo, o oculto do coração de Deus. Na hora da sua tribulação, não chora, não reclama para o homem, reclama para Deus, chora com Deus, conversa com Deus, porque só Deus tem a solução dos seus problemas. Ana foi sábia, ela buscou Deus, ela dobrou o joelho e chorou amarguradamente, falava para os sacerdotes que ela estava atribulada de espírito. Você pode estar atribulado de espírito, você pode estar aí amargurado, como Ana teve, chorando, mas você não sabe, o amanhã cabe a Deus. Você não sabe o que Deus está fazendo por você. Você não sabe se essa tribulação é um preparo divino, espiritual. Você não sabe se essa tribulação é a solução dos seus problemas. Você não sabe se essa angústia que você está passando, essa solidão, essa depressão, essa tristeza, essa crise, como você lê no versículo, você não sabe se Deus está querendo mover por você, meu irmão. Você não sabe se Deus está querendo ver você chorar, para depois fazer você sorrir, como está escrito: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. Pode ser cumprimento da palavra, porque Ele primeiro faz a gente chorar, para depois dar glória a Ele. Buscamos e o achamos, e quando achamos Ele, nós abraçamos eles e agradecemos. Olha o que Deus fez por mim, olha o que Deus fez pelo bispo. De todo o mal que eu posso ser uma pessoa hoje, de todo o meu erro, eu nem, Adelmo, posso me comparar com quem eu era, Adelmo, porque 90% Ele já me ajudou. Me tirou do pecado, da desgraça do mundo, da bebida, da prostituição, da loucura, da avareza, do meio dos roda dos escarnecedores, no meio da minha tribulação. Ele me fez aqui para ensinar você o evangelho. Ele me fez um bispo, um homem de Deus. Receba os profetas como homem de Deus, porque o passado deles aqui não era. Eram homens do diabo. E hoje eu sou feliz pelo pouco que eu sou, e pelo pouco que eu conheço do Senhor, e pelo muito que eu vou apresentar a Deus no dia do julgamento. Muitas obras, muitas almas, muito trabalho, muito esforço. Eu sou só um pequenino, mas eu tenho muitas obras para apresentar a Deus, porque muitos grandes vão chegar com as mãos vazias na presença de Deus. Eu agradeço a Deus porque Ele fez por mim, pela minha vida, e tem feito todo dia. Diante da minha tribulação, eu tenho crescido tanto, mas tanto, que agora que eu estou entendendo, eu estou falando: Deus, obrigado por tudo. O Senhor me separou, me ensinou,
está me capacitando todo dia, de noite, cada dia mais, está me ensinando, está me mostrando como viver, como andar, como trabalhar para o Senhor. Obrigado, Jesus, porque no meio do deserto eu estou virando homem, no meio do deserto eu estou crescendo. Enquanto eu durmo, tem pessoas ouvindo pregações da palavra do Senhor através de mim. Enquanto eu estou aqui falando para um homem, minha voz está falando em outra rádio, em outra cidade, para Deus. Quem era eu que nunca falava de Jesus? Só tenho que te agradecer, Senhor. Deus pega os fracos para confundir os fortes, e pega os loucos para confundir os sábios. E foi o que Ele fez comigo, e tem feito com muitas pessoas que estão se entregando para o Senhor. No meio da sua tribulação, Deus vai te honrar. No meio da sua tribulação, você vai crescer. Diante da tribulação de honra, Diana ganhou honra. Nasceu o seu filho Samuel, e ela entregou ao Senhor. Foi a maior sabedoria que ela já teve. Um servo de Deus. E ele, quando o Senhor chamava, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Coisa linda. Um escolhido de Deus. Os escolhidos de Deus são tribulados, são provados, são machucados, são escarnecidos, são zombados, são criticados, são perseguidos. Conforme Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas como não são do mundo, o mundo vos aborrece. E se você está aborrecido, porque Deus te ama e o mundo te aborrece. Se o mundo não te quer, Jesus te quer, meu irmão. Se o mundo não te quer, Jesus te ama. É quando o homem não te quer mais, é que Deus fala: eu te amo, eu te quero. Foi como um filho pródigo, depois de tanta luta, tanta tribulação, foi quando ele perdeu, acabou todo o seu dinheiro, seus amigos, a farra, as meretrizes saíram de perto dele, só sobrou Deus. Foi a hora que os amigos não querem mais, que a família não te quer mais, até mesmo seus pais. A palavra diz: ainda que o teu pai e tua mãe, meu irmão, siga Deus, meu irmão, te desampare, eu não te desampararei. Até mesmo se o seu pai te desamparar, Deus não vai te desamparar. Até mesmo se sua mãe te desamparar, Deus não vai te desamparar, porque Ele te ama. Essa tribulação o filho pródigo passou, e diante da tribulação, ele, conforme disse o versículo, ele buscou Deus, e eles achavam a Deus. E quando você acha Deus, as coisas mudam. Diante da exaltação vem a humilhação, e diante da humilhação vem a exaltação, e vice-versa. Se você está sendo humilhado, sinal que em breve você vai ser exaltado. Feliz é aqueles que estão sendo humilhados, porque a exaltação está esperando ele. É promessa de Deus. O filho pródigo saiu exaltado de sua casa, arrogante, com dinheiro, dono do mundo, e voltou sem nada, humilde, mas foi recebido em casa, com amor, com carinho, arrependido. Fica de pé, igreja, para a gente dar o término. Diante da sua tribulação, Deus quer fazer algo na sua vida. Diante dessa tribulação que você está passando, feche seus olhos. Você vai morar no céu. Diante dessa tribulação, queremos ser tocados por Ti. Deus está falando com você. Abraça Jesus Cristo. Diante dessa tribulação,
As coisas vão mudar na sua vida, como mudou na vida de Ana. Diante da tribulação, meu irmão, de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele se tornou grande. Diante da tribulação de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se tornaram grandes. Diante da tribulação de José do Egito, que ele foi jogado num buraco, vendido como escravo, ele se tornou grande, governador. Diante da tribulação de Moisés, quando ele foi para o deserto, foi onde Deus o encontrou, como está escrito no versículo. A sarça queimava, ardia em fogo. Deus o achou, buscou a Deus, e Deus chegou a eles. Não buscai o Senhor em vão. Tudo que faz para Deus não é em vão. Apresenta boas obras para o Senhor, abraça Jesus. Diante dessa perseguição, dessa luta, você está chegando mais perto do Senhor. Diante dessa tribulação, Deuteronômio 28 está chegando até você as promessas do Senhor. Porque a Bíblia diz, como a gente leu no versículo, quando eles se convertem ao Senhor, as promessas de Abraão estão sobre a sua vida. Vem as promessas através da conversão. Através da conversão vem a prosperidade. Você começa a andar numa terra deleitosa, na promessa de Deus. Quando você começa a buscar Deus, você começa a andar em santidade, amor e justiça, e você começa a ver o agir de Deus na sua vida. Aquela terra seca e estéril começa a dar fruto. Aquela árvore seca, a velha figueira, começa a frutificar. Ora, 30, 60 e 120 por hora. Quando você começa a ver a providência de Deus, ei, meu irmão, você começa a ver as promessas de Deus na sua vida. Você começa a ver a chuva cair sobre a terra. Você começa a ver as bênçãos do Senhor cair sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Simplesmente abraça Jesus. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa na sua casa. Deus tem promessa na sua família. Ei, filho meu, busca o Senhor de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, todo o seu corpo, espírito e medula. Deus vai transpassar o seu coração e vai te mostrar que Ele é Deus nessa terra. Deus vai tocar no seu sentimento, Deus vai tocar na sua mente, no seu subconsciente. Deus vai visitar o seu corpo da planta dos pés à cabeça e vai falar para você que Ele é Deus na sua vida, e operando Ele, quem impedirá? Receba, receba. Passa essa tribulação como um guerreiro, servo. Passa como um sumo sacerdote escolhido de Deus, um profeta de Deus, uma atalaia de Deus. Passa essa prova como um varão valoroso, uma varoa valorosa. Passa com fé, com garra, dando um bom testemunho de um profeta, dando um bom testemunho como um profeta que não envergonha o evangelho de Jesus Cristo. Ei, Balaão, acorda. Não põe o povo em tropeço não, Balaque. Tira o povo do tropeço, ensina a palavra. Erga a tua cabeça e caminha. Busca Deus de toda a sua alma, todo o seu entendimento. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus está te libertando essa noite. Diante dessa tribulação, meu irmão, vai chegar as promessas de Deus. Diante das tribulações, Deus vai te honrar. É no meio do deserto que Moisés virou profeta. No meio do deserto, Moisés virou profeta de Deus. Quando Moisés estava lá na mesa, na gordura de Faraó, no meio do banquete, ele não era profeta. Mas quando ele apedrejou o homem na sua cabeça e foi para o deserto fugindo de Faraó, Deus o fez profeta de Deus. A sarça ardia em fogo, e ele viu Deus que vive e reina, e se tornou um grande profeta entre as
nações, levando os 10 mandamentos em pedra. E hoje Jesus, maior do que Moisés, sumo sacerdote, disse: a palavra mata e o Espírito vivifica. Receba! Receba o entendimento dado pelo Espírito Santo, a sabedoria de Deus. Depois das tribulações, vem as bênçãos do Senhor. Bate palma para Jesus. Aleluia. Que a paz e a doce consolação do Espírito Santo possa pousar em todos os corações. Todos digam: se Deus é por nós e operando Ele. Poliana, a oração. Amém? Só um minutinho, igreja. Só receber uma oração aqui. 1 minuto, de 1 minuto. Irmãos, eu gostaria que vocês estendessem as mãos para cá, para a gente estar fazendo oração para o pastor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui diante da Tua presença, Espírito Santo. Meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Meu Deus, eu te apresento aqui a vida do anjo da igreja nesta noite. Meu Deus, que o Senhor continua fortalecendo ele de uma maneira especial. Meu Deus, que o Senhor repreende toda retaliação espiritual. Meu Deus, que o Senhor repreende todo jugo desigual. Meu Deus, que o Senhor joga por terra todo o laço do passarinheiro esta noite. Meu Deus, guarda a vida dele. Meu Deus, guarda a saída, a entrada, Pai. Meu Deus, abençoa ele, Espírito Santo, continua usando ele de uma maneira especial. Meu Deus, que esta noite, Pai, que o Senhor envie o teu leão da tribo de Judá para estar guardando a vida do teu servo. Meu Deus, repreende todo jugo desigual. Meu Deus, repreende toda calúnia, toda defamação em nome de Jesus. Então aqui, Espírito Santo, diante desse altar, meu Deus, eu te apresento a vida do anjo da igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.